Por que o pensamento A3 ou A3 Thinking é tão legal? Por que ele pode ajudar a transformar a minha organização, né? Eu queria explorar um pouco com vocês essa parte do pensamento, o Thinking e o pensamento A3. Por que tem essa palavra do lado do A3? Bom, tem um artigo super legal do David Verbal, eu vou deixar aqui no link da descrição, que ele fez um paralelo entre o A3 e o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia e ele fez esse livro do Rápido e Devagar, e nesse livro basicamente ele mostra pra gente que a gente tem duas formas de pensar, uma rápida e uma devagar. Não necessariamente uma melhor do que a outra, é que o nosso corpo ele tem, o nosso cérebro ele tem duas formas de pensar, uma rápida e uma devagar. Vou dar um exemplo, 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10, são coisas que a gente usa a forma rápida de pensar. Que não necessariamente a gente vai usar a forma devagar. O que é a forma devagar? 32 vezes 35. A gente precisa parar para fazer esse cálculo. É um pensamento mais devagar. Pensamento devagar são pensamentos mais elaborados, onde a gente precisa pensar em hipóteses, fazer o cálculo, enfim, coisas mais complexas. E o nosso corpo ele tende a preferir a forma rápida. Então, no dia a dia, quando chega algum problema que você precisa resolver no escritório, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele prefere a gente tomar decisões ou tomar soluções da forma mais rápida. E aí que está o perigo, né? Quando a gente toma uma primeira solução que é à vista, a gente não ataca a causa raiz daquele problema, e aquele problema pode voltar e você tem aquele sentimento de sempre enxugar gelo, né? De sempre apagar incêndio, tá sempre correndo de um lado para o outro, parece futebol de criança, todo mundo correndo atrás da bola, mas não tem nenhuma estratégia por trás. Então, neste artigo do David Verbal, ele faz um paralelo entre o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, da Forma de Pensar, e a elaboração do A3. Qual que é o paralelo? Quando você faz o A3, quando você está lá do lado esquerdo, lembra do lado esquerdo que é só a causa raiz, né, do problema, você não está falando de solução ainda. Quando você se força a resolver aquele lado do A3, falando só de causa raiz, e você não evolui para o lado direito para falar de solução, você se força a trabalhar com a parte mais devagar, com o pensamento devagar. E aí quando você vai para o lado da solução, a solução tende a cair de madura porque você já sabe exatamente onde atacar o teu problema, na causa raiz dele. Ou seja, elaborando um A3, você se força a pensar de forma devagar. E aí no dia a dia você aplica isso sem pensar. Então, com problemas mais simples, você se força a pensar de forma devagar. Ou seja, quanto mais você estimular o A3 dentro da sua organização, a solução de problemas estruturado via A3, você estimula que o teu grupo, que o teu time, que os teus pares, eles trabalhem de forma cada vez mais devagar, né? Pensamento devagar, e não entendo de novo isso como ruim, e sim com mais profundidade.